Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo Tonhatti e hoje vamos falar sobre a psicologia do esporte, né? Vamos fazer um breve resumo aqui de como começou, onde começou e vou percorrer até os tempos atuais para a gente ver, né, qual a importância, né, dessa ferramenta tão restrita, né, tão barata e que pode fazer com que um atleta tenha um desempenho fenomenal, né? A psicologia do esporte ela tem essa atuação, né? Eu sou formado em recursos humanos, eu tenho uma formação também na psicologia organizacional e também estou com atuação na psicologia do esporte, né? Estou pós-graduando na psicologia do esporte. Então é um assunto que me agrada muito. Hoje eu faço participações na mídia do esporte goiano com alguns assuntos relacionados à psicologia do esporte. Então, algumas pessoas pediram para mim para fazer um resumo do que se trata a psicologia do esporte, como começou, porque é um pouco novo ainda, né? Se a gente comparar com matérias mais antigas, a psicologia do esporte e do exercício é uma coisa restrita, né? Uma coisa nova. Então, bom, a psicologia do esporte, né? Os primeiros relatos aconteceu lá em 1925, né? Com uma pessoa chamada Coleman Griffith, né? Que desenvolveu algumas teorias, desenvolveu alguns laboratórios, né, sobre a vida dos atletas, né? Naquela época estava começando a ter uma força muito grande os esportes olímpicos, então ficou bem atraente a essa participação desse psicólogo da época, né? E no Brasil, a gente pode dizer que o auge, né, o pioneirismo da psicologia do esporte aconteceu na década de 50, né? Com um senhor chamado João Carvalhais, né? João Carvalhais ele era um psicólogo que atuava numa empresa de ônibus coletivos, né? De ônibus urbanos. Ele fazia teste psicotécnico, motorista, na atuação ali de um psicólogo do trabalho mesmo, né? E em algum momento chamou a atenção da mídia esportiva, né? Por se tratar de um ano, de décadas da Copa do Mundo ganhando muita força. E ele foi convidado para trabalhar também na Federação Paulista de Arbitragem. Ele era um psicólogo direcionado para fazer testes e relatórios dos árbitros da época, né, bandeirinhas, né? Então chamou a atenção. Ele trabalhou também no São Paulo por muitos anos, mais de 20 anos, né? E o fato assim, mais marcante de João Carvalhais foi que ele fez parte, né, da comissão técnica da Seleção Brasileira de 1958, né? A comissão que foi até a Suécia, ele fez parte, né, daquele grupo de pessoas destinada na parte do staff da seleção, né? E ele fez alguns relatórios, alguns até polêmicos, né? Ele fez relatórios sobre o Pelé, né, sobre o Garrincha. E um dos relatórios que ele fez sobre o Garrincha, ele alertou, né, o professor da época, né, o técnico, que o Garrincha não poderia disputar determinada partida porque ele era muito inocente. Ele dibrava os seus adversários e não se protegia. E naquela época o futebol era um pouco mais violento do que hoje. Então ele quis alertar que o Garrincha fosse barrado de tal partida porque o adversário era agressivo e o Garrincha poderia se machucar porque o Garrincha fazia seus gibras e não tinha uma proteção. E um outro relatório ele colocou que o Pelé, por se tratar de um jovem, não tinha capacidade ainda para desempenhar uma Copa do Mundo em alto padrão. Enfim, foi um relatório, não estamos dizendo que foi certo nem que foi errado, foi o relatório que ele fez naquele momento, né? Então, a psicologia do esporte, né, destinada ao futebol, começou a ganhar força ali na década de 50 com esse senhor, João Carvalhais, né? E nos dias de hoje, a psicologia, eu vejo a atuação muito forte, principalmente na época das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos, né? A psicologia ela tem essa força de entrar na cabeça do atleta, né? As pessoas têm uma certa, nosso público, né, a gente tem uma certa dificuldade em entender que o atleta também é uma pessoa, que o atleta também tem sentimentos, que o atleta também tem medo, que o atleta também tem todas as emoções que nós, pessoas comuns, né, temos, né? O atleta é um ser humano.
Então a gente, quando se trata de Olimpíada, a gente espera que a pessoa sempre entregue o máximo, né? Que o atleta desenvolva perfeitamente aquilo que a gente espera. E não é assim que funciona. Tivemos recentemente aí o caso da ginasta norte-americana, a Simone Biles, né? Ela, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela decidiu não participar, ela decidiu abortar a participação dela alegando problemas psicológicos, né? Alegando problemas pessoais, até alguns problemas assim de caráter extremo, né? Então ela preferiu não participar, ela alegou que estava sobrecarregada, ali ficou nítido uma situação de burnout, né? Que é aquele esgotamento profissional. Então ela foi a público e falou, olha, eu não estou preparada psicologicamente para disputar uma Olimpíada, eu quero estar tranquilo, eu quero desenvolver o meu esporte de uma forma saudável, né? Então ela deu esse destaque. Então a psicologia ganhou uma notoriedade no cenário esportivo ali, né? E teve outros casos também, do Cristiano Ronaldo, né? Que teve a perca de um dos seus filhos, o aborto, né? Então ele navegou ali numa onda de tristeza muito grande, né? Então ele relatou, teve a ajuda de um psicólogo muito famoso para sair da situação e outros casos, né? Então a psicologia do esporte ela consegue ajudar o atleta individual ou um grupo de atleta a ter uma performance melhor, né? Ela consegue destinar o que é o lado positivo do esporte, como que esse atleta pode alcançar resultados positivos, né? Com ferramentas até muito simples, né? Simples que eu falo para quem já estuda a área, né? Para os psicólogos que já dominam esse assunto, ela se torna simples, como a autoconfiança, a mentalização de um treinamento, né? A gente consegue desenvolver no atleta um fator psicológico muito forte, com que ele não se abale com o resultado negativo em uma partida. Vou dar um exemplo claro para vocês. Um treinador de futebol que consegue passar para o seu time, que após levar um gol numa Copa do Mundo, consiga manter a calma, consiga manter a mentalização positiva para que ele chegue ao empate, à virada em um jogo. Bons psicólogos do esporte conseguem fazer isso, né? Então eu vejo assim, a atuação dos psicólogos do esporte assim, muito positivo, né? Fazer parte de um staff, né? É muito importante, né? E vale lembrar que é uma atuação barata, né? Vamos colocar no mundo esportivo, onde os profissionais ganham milhões, o psicólogo ele se torna uma ferramenta indispensável e barata, né? Se for bem usado, é claro. Então, a psicologia do esporte e do exercício está ganhando muita força por esses motivos, né? Ela consegue fazer com que atletas comuns tenham um desempenho potencialmente forte falando, consiga chegar a um resultado extraordinário, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro das Olimpíadas que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde numa final de um esporte salto com varas, estava na disputa o brasileiro, se não me engano o nome dele é Thiago, contra o francês. Esse francês ele era considerado o pioneiro, o pai daquele esporte ali naquele momento, né? Ele era o protagonista, ele era aquela pessoa principal, né? Ele era o favorito. E na final, a torcida brasileira teve uma atuação até um pouco diferente, né? Durante o salto desse atleta, a torcida brasileira vaiou, fez uma pressão psicológica muito grande nesse atleta. E ele não conseguiu desenvolver legal os seus saltos, né? E o brasileiro fazendo um bom aproveitamento do fator casa, do fator torcida, conseguiu desenvolver perfeitamente seu salto e ganhou a medalha de ouro, né? Então fica aí um exemplo para vocês terem noção de como o fator psicológico no esporte pode ser decisivo, né? E tem vários outros casos aí, a gente pode ficar aqui dias citando, né? Então a psicologia ela tem esse poder, a psicologia não só no esporte, como a psicologia em qualquer área da vida, ela pode levar uma pessoa a ter resultados muito além do esperado, né? Porque a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que para chegar a um determinado ponto só depende dela. Temos ferramentas essenciais para cada tipo de pessoa, né? A psicologia ela é muito individual.
A gente pode usar ferramentas com determinados tipos de pessoas, pessoas que têm uma pulsação mais nervosa, aquele atleta que é mais calmo, aquele líder de grupo que é agregador, ou aquela pessoa que é mais difícil, é mais na dela. Então, temos ferramentas para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de atletas, né, melhor dizendo. Então, a psicologia ela tem essa vantagem, né? Então, eu gosto de deixar bem claro isso, que vejo que nesses últimos anos, nessa última década, tem se tornado indispensável a presença desse profissional nos times de futebol, de basquete, de vôlei, nos esportes individuais, né? Eu vejo assim muito importante. E também vejo a necessidade de ser melhor tratado esse assunto, de ser maior, ter um maior holofote, né? De ser mais divulgado. Porque o atleta, volto a afirmar, o atleta também é uma pessoa, né? O atleta também tem insônia, o atleta também tem fome, o atleta também tem medo, também tem estresse. Então é necessário ter esse profissional aí para que tenha um resultado melhor ainda, beleza? Bom, foi um breve resumo, espero ter ajudado de alguma forma aí. As minhas redes sociais estão abertas a perguntas, sugestões, eu gosto de ter essa participação do público. Estou atuando diretamente no Instagram, Diogo_Tognatti, né? Então a gente pode estar conversando através do Instagram. Bom, ficou aqui esse breve resumo e até uma próxima. Valeu!